Senhor presidente, a descriminalização das drogas não é um problema de saúde pública, é um problema de segurança pública. Já bebeu? Hã? Você já bebeu? Bebi. Agora Então, tô tomando água. hoje você não bebe mais, você tá clean, é clean nesse sentido. Mas, tipo, você já bebeu, você não é contra a utilização de drogas, mas isso é diferente. mentira. Aí, É essa a diferença entre o governo conservador e não conservador. Bora, gente! Acompanhe o nosso trabalho aí na guerra contra as drogas. Estava duro de intoxicação por THC, por maconha. Não era álcool, era maconha. – 2024, ano de eleição municipal. Depois de 4 anos de governo de extrema-direita, com uma pandemia no meio, o Brasil tenta se reconstruir enquanto enfrenta a maior tragédia ambiental da história do Rio Grande do Sul. E o que o Congresso Nacional está votando? Se você achou que eu estou falando de leis para melhorar a educação, a saúde ou proteger o meio ambiente, você achou errado. Nesse momento, os parlamentares acharam que era uma boa hora para entrar na briga com o Supremo Tribunal Federal em torno do debate sobre elas, as drogas. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados começou a debater uma proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado que endurece a repressão contra usuários de qualquer droga considerada ilícita. Significa que uma pessoa que for encontrada com um cigarro de maconha pode ser processada não como usuária, mas como traficante. E quem decide isso é a autoridade policial. Ela pode inclusive ser condenada à prisão ou a fazer um tratamento médico compulsório. A PEC é de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é considerado por muitos em Brasília um parlamentar mais moderado em comparação com o seu colega da Câmara, o Arthur Lira. Na CCJ, quem assumiu a relatoria da proposta foi o deputado Ricardo Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente do Bolsonaro, que queria passar a boiada contra as leis ambientais e que é réu por tráfico internacional de madeira. Parece piada, mas não é. E o que está por trás dessa medida tão retrógrada? Em primeiro lugar, num país onde a criminalização dos usuários de drogas é uma estratégia para controlar vidas, corpos e territórios, nada mais natural que também seja usado para desinformar, assustar e ganhar votos. A PEC 45 vai ser usada nas eleições para surfar no terrorismo moral e criar constrangimento para as candidaturas de esquerda que defendem uma outra política de drogas no Brasil. Em segundo lugar, a votação da proposta também é uma resposta ao STF, que caminha para definir que o uso de drogas ilícitas não pode ser confundido com tráfico, o que irritou os bolsonaristas. Em terceiro lugar, a PEC é um agrado às comunidades terapêuticas, muitas delas ligadas a políticos que recebem cada vez mais subsídios de governos municipais e estaduais. Essas comunidades formam um lobby fortíssimo que elege gente em todo o país, mesmo que a eficácia dos tratamentos oferecidos seja muito questionada por especialistas. Como nós vamos ver aqui no La Base Brasil de hoje, a PEC 45 é um ataque descarado aos direitos humanos e mais uma jogada populista para angariar votos conservadores às vésperas das eleições. Para você entender o desastre que essa medida representa, está no ar na TV Fórum e no seu agregador de podcasts favorito, mais uma edição do La Base Brasil. La Base Brasil, com Juliano Medeiros, Rebeca Neto, Richard Nascimento e Indira Maga. Muito bem, começamos com ela, Rebeca Neto, seja bem-vinda a mais uma edição do La Base Brasil. O que você traz pra gente hoje, Rebeca? Oi, Juliano. Oi, pessoal que está em casa. Hoje eu vou tentar explicar um pouco a PEC 45 e tentar também entender quem que pode ganhar e, com certeza, quem vai perder caso ela seja aprovada. Muito bem, com vocês, ele, Richard Nascimento, nos contando o que caiu na rede nos últimos dias. Salve, salve, Juliano, Rebeca, Indira e principalmente você que está nos acompanhando. Bom, hoje a gente vai abordar como o proibicionismo e o populismo penal andam de mãos dadas com a fake news e também com o racismo. Excelente. Com vocês, ela, Indira Maga, a mais brasileira das venezuelanas, que nós temos mundo afora, Indira.
Oi, Juliano, Rebeca, Richard. Uma das maiores democracias do mundo tem eleições nesse domingo. Hoje vamos falar sobre o México, que muito provavelmente vai eleger a primeira presidenta mulher da sua história. É isso, e hoje a gente ainda tem entrevista com a socióloga Natália Oliveira, integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. Arrancamos agora com mais um La Base Brasil. Base de dados, com Rebeca Neto. Oi, pessoal, então vamos lá. A proposta de emenda à Constituição 45, ou PEC das drogas, como ficou popularmente conhecida, chegou à Câmara dos Deputados depois de ter sido aprovada no Senado, em abril, e foi de lavada. Foram 52 votos a favor e só 9 contra. Essa aprovação aconteceu num contexto de briga aberta entre o Congresso e o STF. Isso porque o Supremo está votando um recurso que foi apresentado em 2015 pela Defensoria Pública de São Paulo sobre o artigo da lei que prevê penas alternativas a quem porta drogas para uso pessoal. A ideia da ação é que o STF defina um critério objetivo para diferenciar usuário de traficante, já que o texto da lei deixa isso a cargo da polícia, do Ministério Público ou do Judiciário. O que na prática a gente sabe o que isso significa, que a aplicação da regra acontece a partir da cor da pele, né? Então, Richard, na tentativa de corrigir, digamos assim, essa falha dos legisladores que escreveram a lei, o Supremo já está com 5 votos a favor da descriminalização do porte para uso pessoal, definindo aí uma quantidade máxima entre 25 e 60 gramas para que seja considerado usuário. O problema é que, com o avanço da PEC, a gente já não sabe mais se o STF vai, de fato, comprar essa briga. O processo está paralisado com pedido de vistas aí para o ministro Dias Toffoli até junho. Então, por isso, a necessidade de atenção máxima ao que está acontecendo no Congresso agora, nesse momento. Na Câmara, a PEC começou a ser debatida na comissão mais importante, que é a de Constituição e Justiça, onde, como o Juliano disse, ela vai ser relatada por ninguém menos que Ricardo Salles. Na semana passada, no dia 22, foi realizada a primeira audiência pública convocada por ele. E, como era de se esperar, foi um verdadeiro show de horrores, com todo tipo de preconceito e desinformação. Mas também serviu para que especialistas no tema delineassem aí qual a verdadeira intenção da PEC. A gente vai ouvir agora a fala do diretor da ONG Conectas, o Gabriel Sampaio. O texto da proposta de emenda à Constituição criminaliza pessoas usuárias. O que ela diz para a sociedade é: em lugar de saúde pública, em lugar de tratamento, em lugar de prevenção e de um papel mais educativo do Estado, a proposta que está sendo apresentada coloca a ideia da prisão, da criminalização, do autoritarismo como solução para um problema que é extremamente complexo. É isso, criminalizar o uso. Esse é o ponto-chave da PEC das drogas. E a gente precisa reforçar o quanto isso significa um retrocesso imenso para o Brasil. Enquanto diversos países passam por um processo importante de debate sobre a regulamentação do uso e da venda de drogas, como por exemplo a maconha, boa parte da classe política do Brasil está querendo tratar o usuário como bandido para ganhar voto na eleição. Juliano, e encarceramento em massa no nosso país tem um alvo bem definido. Um relatório do IPEA do ano passado apresentou o perfil dos processados por tráfico no Brasil. Vamos lá, 86% dos réus são homens e 71% têm 30 anos ou menos. 65,7% são negros. E você não ouviu errado, 65,7% dos processados por tráfico no Brasil são pessoas negras. E, além disso, mais de 68% não cursaram sequer o ensino médio. O estudo também mostra que essa seletividade penal tem a ver com a própria precariedade das investigações e a centralidade das abordagens no policiamento de rua, que cria uma figura de suspeito padrão, ou seja, há pessoas e grupos específicos que sofrem uma taxa muito mais elevada de fiscalização policial. E o nome disso é racismo, Rebeca. Eu fico me perguntando, e a cocaína no avião da FAB ou no helicóptero de um certo ex-senador mineiro que, inclusive,
Me lembra até uma marchinha de carnaval em BH que tem um refrão assim: o pó rela no pé e o pé rela no pó. Se você não entendeu a música que o Richard falou, então eu sugiro dar um Google com essas palavras: cocaína, helicóptero e senador. E aí vê o que acontece. Bom, mas voltando. Tem um outro estudo recém-lançado que mostra ainda mais essa seletividade racial. O boletim Saúde da População Negra apontou que os disparos de armas de fogo mataram 4 vezes mais negros do que brancos no Brasil nesses últimos 10 anos. Como diz o homicida, de um lado existe a pele alva e do outro a pele alvo. E os autores dessa pesquisa afirmam que, abre aspas, as disparidades enfrentadas pela população negra em contextos de violência e saúde são profundas e multifacetadas, demandando, então, uma resposta que transcende a assistência à saúde e abarca educação, habitação, segurança pública e justiça social. No fundo, a aprovação da PEC é uma tentativa dos políticos conservadores de inserir na Constituição uma visão retrógrada sobre as drogas. A gente pode comparar com países como os Estados Unidos, Alemanha ou Portugal, que já avançaram muito na legalização da maconha e que hoje colhem os frutos de uma política centrada na saúde pública e na liberdade individual, que é, contraditoriamente, algo que a direita gosta muito de dizer que defende, né? Pois é, Indira, e vale ainda a gente explanar bem quem é a direita que está defendendo a PEC das drogas no Brasil. É a mesma turma que está fazendo um estrago na legislação ambiental, por exemplo. O próprio relator da PEC na Câmara é o que queria passar a boiada. E é assim que eles têm feito com direitos trabalhistas, previdenciários, sociais e de saúde. Porque a realidade é que não se trata de proteger famílias ou de garantir um tratamento digno para os dependentes químicos. A PEC serve como uma muleta da pauta eleitoral, que contribui para estigmatizar organizações que defendem os direitos humanos e parte da esquerda que se coloca como defensora da descriminalização. Além disso, é importante a gente se perguntar: a quem mais interessa manter a criminalização das drogas? Vamos ouvir a resposta do desembargador e pesquisador Marcelo Semer. Quem está contente com endurecimento penal com as drogas é o PCC, é o Comando Vermelho. As pessoas aqui lucram com isso. Se perguntar para o PCC, vamos descriminalizar? Fala, jamais. Por que eles não querem isso? Porque nós temos milhares, centenas de milhares, 200, 300 mil pessoas presas do sistema penitenciário por causa disso. Eu fiz uma pesquisa sobre sentenças em crimes de drogas. 80% dos réus são primários. É aquilo que vocês falaram mesmo. É uma guerra contra jovens negros. É claro, organizações como o PCC e o Comando Vermelho querem que tudo fique exatamente como está. A criminalização somada à desigualdade é o principal fator que mantém o seu mercado funcionando, com populações inteiras controladas por verdadeiros estados paralelos, em favelas e comunidades de grandes cidades brasileiras. E também, claro, as prisões superlotadas funcionando como campo de recrutamento de novos membros para essas facções. E não é só o tráfico que lucra muito com a criminalização, Juliano. Tem gente fazendo dinheiro e ganhando poder com a saúde mental. O exemplo mais óbvio, inclusive apontado por muitos especialistas como a verdadeira motivação da PEC, é o caso das comunidades terapêuticas. E aí, para quem não conhece, vai aqui uma rápida explicação. As CTs, ou comunidades terapêuticas, são instituições privadas que fazem o acolhimento de pessoas com problemas decorrentes do uso abusivo de álcool ou outras drogas. A grande maioria está ligada com entidades religiosas e algumas são até de propriedade de políticos, gente, tipo Magno Malta, Marcos Feliciano ou Sargento Isidoro. O financiamento das CTs pode ser público através de convênios e também privado, com doações de pessoas físicas e jurídicas, além, claro, da exploração do trabalho dos dependentes. Acontece que esse modelo de tratamento é muito questionado por usar métodos ineficientes e algumas vezes até criminosos, já que tem relatos de tortura e violação de direitos humanos.
Mesmo sabendo que esses casos são uma exceção, tortura contra dependentes químicos não pode, em hipótese alguma, ser considerado um método legítimo de tratamento. É bizarro pensar como, inclusive, em um assunto tão sério como esse, sempre surgem esses que tentam explorar ganhos em qualquer brecha que apareça. É por isso, Indira, que para finalizar aqui o nosso quadro, a gente vai ressaltar a importância de se falar e investir em política de redução de danos. Essa é uma estratégia de saúde pública que visa controlar as consequências adversas do consumo de substâncias, buscando a inclusão social e cidadania para as pessoas que fazem uso de drogas. Existem diversas experiências exitosas pelo mundo, mas para isso é preciso investimento e também vontade política. Restringir o debate sobre drogas ao campo da segurança pública é ignorar completamente a complexidade desse tema. E, infelizmente, é o que a gente tem visto na defesa da PEC 45 no Congresso. Os argumentos, para variar, se baseiam mais na negativa de evidências científicas do que em qualquer outra coisa. É puro populismo penal e eleitoreiro. Obrigado, Rebeca. A gente vai agora ao quadro Caiu na Rede. Caiu na Rede, com Richard Nascimento. Salve, galera! Por aqui a gente começa justamente mostrando como os defensores da PEC 45 estão toda hora disfarçando as evidências. Não tem limites para essa gente quando o assunto é negar a ciência. Bom, vamos abrir a porteira para essa boiada passar e eu quero aproveitar aqui para já te pedir desculpas pelas atrocidades que a gente vai te obrigar a ouvir. A primeira fala é do Ricardo Salles, na audiência pública na CCJ na semana passada. Opinião, dado, estatística tem para todo lado, porque quem faz a pesquisa muitas vezes direciona o tipo de pesquisa, elimina um vetor, coloca outro. Aqui nós estamos muito mais no papel de legisladores que somos, imbuídos e com obrigação de dar uma resposta à sociedade sobre aquilo que ela espera de nós e aquilo que nós entendemos que é a melhor resposta possível. Muito provavelmente não haverá uma resposta ideal. Ou seja, não importam os dados ou as pesquisas, mesmo que elas tenham sido feitas por organizações muito respeitadas, inclusive a ONU. Para Ricardo Salles e para toda a tropa de choque bolsonarista, o que importa é dar uma resposta populista para os anseios do povo, muitas vezes motivados por puro medo ou preconceito. Aqui no La Base Brasil, a gente gosta bastante quando os bolsonaristas são tão sinceros assim. Indira, eles levam a sério o ditado popular de que uma mentira repetida 1000 vezes acaba virando verdade. Pelo menos é a única explicação possível para justificar, por exemplo, o que o deputado Osmar Terra fala. Vamos escutar um trecho de seu discurso também na audiência da CCJ. A pesquisa do Hospital de Clínicas, que foi publicada pela Senad em 2011, a pesquisa mostra que o maior número de acidentes com vítimas fatais de automóvel tem a ver com maconha, mais do que o álcool. Então, nós não estamos falando de droga leve, de coisas que não tem nada a ver com a gente, coitadinho, estão sendo presos ou não vão deixar de ser presos. Nós estamos falando de um problema que afeta toda a sociedade brasileira. Todo mundo, de alguma maneira, vai ser afetado pela questão das drogas. E cada vez mais. E cada vez mais. Olha só, essa fala foi da semana passada, ou seja, em maio de 2024. Mas quando era ministro, em 2019, o Osmar Terra também mencionou a pesquisa do Hospital das Clínicas Gaúcho e foi facilmente desmentido. Sim, ele continua repetindo essa fake news descaradamente, afinal, a pesquisa indica o que também é sabido em todo mundo. O álcool, e não a maconha, é a substância mais frequente encontrada no sangue de quem morre por acidente de trânsito. Vale registrar, Richard, que em 2019 ele usou esse argumento falso para se posicionar contra a liberação do plantio da maconha para fins medicinais, que, como é de conhecimento de todos, é essencial em diversos tratamentos. Isso tudo vindo de um suposto médico. É o que comprova que, dependendo da pessoa, o selo da medicina não significa absolutamente nada e nem que ela aderiu à ciência.
que também fez questão de exaltar o negacionismo, foi a Bia Kicis, que elogiou a fala do Osmar Terra e ainda meteu uma conspiração clássica culpando os globalistas. Vamos ouvi-la. Lutam pela pauta da destruição da família, com o aborto, com ideologia de gênero para criança. Está tudo ligado a um grande balaio de gato de pessoas que estão dedicadas a destruir a sociedade. Então, nós temos aqui que pensar da melhor forma de proteger a sociedade, como disse o meu amigo, o deputado Ricardo Salles, enquanto for ilícito. É óbvio que tem que haver punição. E o que essa PEC realmente ela propõe é parar com essa diferenciação. Droga, utilização de droga, venda, é crime. E se é crime, então, tem que ser crime para todos. Uma fala autêntica bolsonarista que consegue misturar aborto, ideologia de gênero, globalismo e drogas. Mas além dessa bobagem conspiratória, é importante a gente notar como ela escancara a intenção punitivista da PEC. E os absurdos continuaram. O deputado Eli Borges, que recentemente assumiu o comando da bancada do fundamentalismo religioso no Congresso, diz que quem é contra a PEC estava querendo legalizar o veneno para as pessoas desprovidas de conhecimento sobre o risco das drogas. E é até engraçado, né, Richard, de ouvir essa fala vindo de alguém que não se cansa de defender o uso indiscriminado de agrotóxicos pelo agronegócio brasileiro. E aí a gente vê a hipocrisia de quem diz estar preocupado com a saúde do povo brasileiro, Juliano. Em um artigo publicado no Congresso, em Foco, Dayana Rosa e Paula Napoleão, duas estudiosas do tema, elencaram os 4 principais argumentos de que quem diz querer defender a sociedade das drogas. E o principal é justamente a suposta defesa da saúde. Mas a própria Organização Mundial da Saúde aconselha a descriminalização. O órgão afirma que, se há proibição, não há informação e tampouco prevenção. E, apesar de ser difícil fazer esse debate com quem não acredita nem em vacina, é essencial que a gente continue apresentando as medidas mais eficientes para tratar desse problema. E no Brasil, nós temos um ótimo exemplo, que é a campanha antitabagismo realizada pelo SUS nos anos 90. E quem mencionou a estratégia recentemente foi o deputado distrital Max Manciel, do PSOL lá de Brasília. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Nos anos 90, se nós estivéssemos aqui nos anos 90, possivelmente nós estaríamos numa sessão com pessoas fumando. Aqui dentro. Nós viajaríamos no avião com as pessoas fumando. E hoje em dia, no boteco mais final de rua, que é o melhorzinho, o usuário do tabaco pede licença para o amigo que está alterado, que ele vai fumar fora do boteco. Sem dar um único tiro, nós fizemos isso com educação, com legislação, com controle, com monitoramento e com debate sincero. Contra fatos não há argumentos. E é por isso que os negacionistas insistem em colocar a pauta das drogas no campo da moralidade. É o único espaço em que eles realmente poderiam ganhar algum terreno, né, Richard? E como o Juliano já alertou, Indira, a gente está em ano eleitoral. E é claro que o bonde de quem vai usar essa pauta e o populismo penal para ter voto já está grande. Como exemplo, a gente pode citar a Cracolândia. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que caiu de paraquedas no cargo, ninguém sabe direito o que ele anda fazendo da vida, sempre usa a região nos seus discursos, prometendo mundos e fundos para tratar a questão da Cracolândia. Mas nos bastidores, está negando recursos para investimento em saúde mental, tanto lá na Cracolândia, mas também em outros lugares. Em um artigo publicado na revista Fórum, o conselheiro municipal de políticas urbanas, Matheus Muradas, denunciou a recusa do prefeito a emendas que somavam 10 milhões de reais. Sim, 10 milhões de reais que seriam destinados para a construção de uma CAPS na Zona Leste para atendimento tanto de pessoas com doenças psíquicas quanto também de dependentes químicos. Mas resumindo, Juliano, esse não é um debate moral sobre o uso recreativo da maconha e outras drogas. É um debate sobre vidas negras, sobre saúde e sobre o impacto que a guerra às drogas tem nas periferias brasileiras, mas que, infelizmente, a direita e a extrema-direita brasileira continuam a utilizá-la como palanque eleitoral. É impressionante. Nos discursos da extrema-direita sempre surge o argumento da proteção da sociedade, da família. E, na realidade, estão negando dinheiro para a política pública de redução de danos. A gente não cansa de se surpreender com a hipocrisia dessa turma. Obrigado, viu, Richard? Agora a gente vai para o quadro Mundo Afuera.
Mundo Afuera, com Indira Maga. Bom, vamos lá. Hoje aqui no nosso quadro internacional, a gente trata das eleições no México. Talvez você nem saiba, já que a mídia brasileira muitas vezes esquece que estamos na América Latina. Mas nesse domingo, 2 de junho, 98 milhões de mexicanos vão às urnas para definir o rumo de uma das maiores democracias do nosso continente. Vão ser escolhidos os representantes para mais de 20 mil cargos, incluindo a presidência, o Congresso Nacional e lideranças de estados e prefeituras. Na disputa para comandar o país pelos próximos 6 anos, são 3 os candidatos principais. A candidata governista é Cláudia Sheinbaum, do Movimento Regeneração Nacional, o Morena, partido de centro-esquerda do presidente Andrés López Obrador, que lidera as pesquisas com mais de 50% das intenções de voto. Já à direita, a coligação de oposição Força e Coração pelo México lançou a ex-senadora Xochitl Gálvez, enquanto o partido Movimento Cidadão tenta emplacar uma terceira via com o deputado federal Jorge Álvarez Maínez. Bom, mas ao que tudo indica, o México está se preparando para eleger pela primeira vez uma presidenta mulher, né, Indira? Sim, Rebeca, isso é resultado da lei de paridade aprovada no país na reforma constitucional mais recente. A legislação propunha que a paridade de gênero fosse buscada nos 3 poderes e também em instâncias de órgãos públicos mexicanos, como, por exemplo, o Banco Central. E, diante desse cenário, quero trazer um rápido perfil sobre as 2 mulheres líderes na corrida presidencial. A favorita é Cláudia Sheinbaum, que tem 61 anos e uma trajetória forte, tanto na política quanto na ciência. Além de ser a atual chefe de governo da Cidade do México, um cargo equivalente à governadora, ela é engenheira de energia e tem diversas publicações sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável. No mandato, ela priorizou políticas ambientais e de desenvolvimento sustentável, como a ampliação da coleta de água de chuva, a reforma do gerenciamento de resíduos e um programa de reflorestamento. É a candidata mais progressista na corrida eleitoral e sua performance nas pesquisas tem mostrado a aprovação do governo de López Obrador, que está à frente do país desde 2018. Apesar de haver questionamentos a várias políticas do atual presidente, que, por exemplo, foi contra as medidas de isolamento social no início da pandemia e ampliou drasticamente a militarização de diferentes setores do Estado e da sociedade, o que tem gerado críticas de ONGs e movimentos sociais. Sem dúvida, Juliano. E a concorrente Gálvez, mesmo com essas contradições, parece não ter muitas chances, inclusive em razão da própria aliança política, que gerou bastante estranhamento na população. É que ela concorre por uma coalição formada pelo Partido Revolucionário Institucional, o PRI, de centro-direita, o Partido Ação Nacional, o PAN, de direita, e o Partido da Revolução Democrática, o PRD, de centro. Uma composição não tão comum, já que o PRD já foi da base governista de Obrador, né? Gálvez também tem 61 anos, é engenheira e descendente dos povos indígenas Otomi. Foi fundadora de empresas na área de tecnologia da informação e ingressou na política durante o governo do ex-presidente neoliberal Vicente Fox, quando chefiou uma comissão para os povos indígenas. Em 2018, ela se elegeu senadora, cargo que ocupava até iniciar a atual corrida eleitoral. Indira, a partir dessas alianças que você está nos descrevendo aqui, a gente não vê uma presença tão forte da extrema-direita no México, né?
Não, Juliano, tanto que o ator Eduardo Verástegui, que era um dos representantes dos extremistas no país, não conseguiu nem o mínimo de assinaturas para ser candidato. Apesar disso, a ausência dos ultradireitistas na corrida eleitoral não impediu que as eleições no México fossem tomadas por uma avalanche de fake news, lembrando muito a situação aqui do Brasil. A circulação das mentiras tem sido usada para criar confusão sobre os candidatos e desconfiança com o processo eleitoral. A invencionice nas redes sociais vai longe e beira o absurdo. Sobre Sheinbaum se espalhou a história de que, caso eleita, ela, que tem origem judaica, obrigaria a circuncisão e fecharia a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Além disso, várias mensagens circulavam dizendo que imigrantes latino-americanos estavam tendo acesso a benefícios do governo para contribuir na fraude eleitoral de 2024. Até parece um discurso do Trump, né? Mas no caso do México, o buraco é um pouco mais embaixo, viu, Richard? Porque em 2006 o país entrou em convulsão depois das suspeitas de fraude que teriam impedido a vitória justamente do López Obrador, que foi candidato pelo PRD naquelas eleições. 6 anos depois, quando o Peña Neto foi eleito, novas acusações de fraude surgiram. E é por isso que dizem que o PRI, o PRI, ficou quase 80 anos no poder usando esse tipo de recurso. E outra coisa, como a gente sabe, a desinformação rebaixa bastante o nível das discussões eleitorais. E as candidatas acabam tendo que se defender de absurdos como esse, ao invés de poder aprofundar as propostas. Com certeza, o fato das duas serem mulheres na liderança impacta ainda mais na criação dessas mentiras. Isso faz toda a diferença, sim, Rebeca. As acusações foram até sobre as formações acadêmicas de Sheinbaum e Gálvez, numa clara tentativa de reduzir a capacidade de ambas na condução do país. E não dá para a gente desprezar a força dessas narrativas falsas. No México, como em grande parte dos países, a maioria da população se informa via redes sociais, que tem sido o hábitat natural da desinformação. Mas tem um problema ainda mais grave por lá, a violência. De junho de 2023 até agora, foram 34 pessoas assassinadas por motivação política. Mais de 100 candidatos já pediram proteção, incluindo os presidenciáveis. A razão, apontam os especialistas, é o crescente domínio do narcotráfico, que por meio do controle territorial começa a se infiltrar em grupos políticos, assassinando quem se coloca contra o crime organizado. E é uma combinação bem perigosa e que infelizmente a gente vê aqui pelo Brasil também. Como exemplo, é só olhar as milícias, principalmente lá no Rio de Janeiro. Pois é, Richard. O tema da segurança pública tem uma centralidade enorme nos países da América Latina e no México não é diferente. Independente de quem vence as eleições, o combate ao crime organizado vai ser uma das prioridades da próxima presidenta, mas as principais candidatas divergem bastante nesse ponto. Sheinbaum propõe a punição dos traficantes aliada a uma política de paz bem estruturada. Já Gálvez parte para o estilo linha dura, característico dos governos de direita. E mesmo que os especialistas do país apontem que a liderança da coligação governista venha das políticas de combate à desigualdade social de López Obrador, isso não impediu que temas como o aborto e a maconha ocupassem parte importante das discussões. Infelizmente, por um viés mais moralista. O aborto foi descriminalizado a nível federal no México, mas via a resolução da Suprema Corte. Por isso, a oferta no sistema público de saúde depende de regulamentação do Legislativo e do Executivo. Já em relação ao uso recreativo da maconha, a discussão que avançava bem estagnou. A Justiça do país descriminalizou
seu uso, que foi inclusive discutido e aprovado na Câmara dos Deputados, mas parou no Senado, sem qualquer sinal de avanço. Quem assumir a presidência pode tornar à frente da pauta e impulsionar ou paralisar de vez a regulamentação. Como a gente viu no debate sobre o Brasil, essas pautas são usadas pelos conservadores para jogar medo na população. Junto com as fake news e a violência política, a gente vê como os métodos de fazer terrorismo moral se repetem ao redor do mundo, especialmente nos países do sul global. Bom, de toda forma, nesse domingo a gente vai descobrir como é que vai ser o futuro do México. Muito obrigado, Indira. E lembrando que o La Base Brasil segue com a campanha de arrecadação de recursos para as cozinhas solidárias do MTST lá no Rio Grande do Sul. Você pode, com o código que está disponível aqui na tela, fazer a sua doação e ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Agora nós vamos à entrevista da semana com a socióloga Natália Oliveira, integrante da Plataforma Brasileira de Política de Drogas. La Base Entrevista. Bom, obrigado, Natália, pela tua presença com a gente aqui no La Base Brasil. Eu já quero começar perguntando sobre a expectativa dessas possíveis votações na CCJ e no plenário da Câmara, considerando que no Senado Federal a proposta teve ampla adesão dos senadores e senadoras, né? Você que está aí para o Brasília, está acompanhando os bastidores, isso tende a se repetir na Câmara Federal caso o projeto seja apreciado nas próximas semanas na CCJ e no plenário? Isso tende a ser aprovado na Câmara hoje se nada for feito, mas ainda tem, né, enquanto a bola está em campo, tem muita coisa para jogar. A gente espera que tenha, né, um maior posicionamento por parte do Executivo, assim, nos próximos períodos sobre a PEC, porque é uma PEC que dentro do setor jurídico é entendida como inconstitucional. E no Legislativo ainda, passando na CCJ, tem a sessão de debates, né, então é composto uma comissão especial, tem uma sessão de 10 debates, pelo menos, mas isso depende muito do humor da casa, se eles querem tramitar com isso rápido ou se eles querem aproveitar dessa oportunidade para qualificar a discussão no Legislativo. Tem uma expectativa também grande para os próximos dias, né, as marchas da maconha é o primeiro semestre, que acontece a maior parte, e dia 16 de junho tem a Marcha da Maconha em São Paulo, uma semana que a gente tem uma expectativa de ser a maior marcha da história, né? Já é o segundo evento depois da Parada Gay aqui no calendário, e a gente vai fazer várias ações que aumentem a rejeição dessa proposta no site da Câmara. Então, acho que é isso, mas tudo depende. No Senado a gente teve algumas surpresas, a gente teve mesmo senadores que são do DEM, que estavam no plenário e não registraram presentes e não votaram. Mesmo que a margem seja grande, você tem parlamentares, mesmo do campo conservador, que não pensam dessa maneira. Uhum. Aproveitando já então esse gancho, Nath, a gente comentou aqui no La Base Brasil o quanto que essa PEC tem um caráter, né, populista, reacionário, e mesmo com vistas às eleições municipais desse ano, certamente há deputados, senadores que querem usar essa proposta para impulsionar uma agenda conservadora nas eleições municipais desse ano. Mas em termos concretos, o que essa PEC vai provocar em termos, seja de aumento do encarceramento da juventude negra, seja do aumento da criminalização em geral da sociedade brasileira? O que a gente pode prever, né, de piora da situação do país caso essa emenda à Constituição não só seja aprovada, porque vamos ter um imbróglio jurídico certamente no dia seguinte, né, no Supremo Tribunal Federal, mas se o desfecho desse imbróglio for a aplicação da lei tal como ela está sendo prevista na Câmara? Veja, Juliano, essa PEC ela é um retrocesso em vários aspectos, não só pelo que ela pode piorar de como a lei de drogas hoje já é ruim, mas se você pensar bem, a lei de drogas atual esse ano faz 18 anos. Ela foi discutida de 2002 a 2006. O relator no Senado foi o Romeu Thunmann, né, ex-DOPS. E o relator na Câmara foi o Paulo Pimenta, de 2002 a 2006. Ambos tinham concordância de que a questão do uso era uma questão de saúde pública. Então, há 18 anos atrás, o debate de saúde pública ele venceu no Legislativo brasileiro. Hoje, o que tem vencido no Legislativo brasileiro é a diminuição de direitos, porque quando você trata problemas complexos,
com o peso, né, de penalização, você vai responder isso em mais encarceramento, mais investimento na segurança pública, né, mais gastos no judiciário, inclusive, para organizar todos esses processos, quando, na verdade, você podia investir parte do orçamento para políticas que são garantidoras de direito, como é o caso da saúde pública, da assistência social. Então, é inevitável que esse tema apareça nas eleições municipais, independente da aprovação ou não da PEC, né, aqui na cidade de São Paulo a gente sabe muito bem o quanto que várias vezes a Cracolândia é esse debate, e mais do que a gente tentar discutir sobre o que não é uma coisa dicotômica, é escolher quem quer garantir direitos, quem está de fato preocupado com o bem-estar social, né, e com os diversos setores da população, e quem não quer isso para as cidades, né. Então, acho que convoca outros setores, né, as experiências que a gente tem quando tem situações mais delicadas, né, assim, é de que a cidade de São Paulo ela consegue reunir outros setores em torno dessa situação, mas isso fica muito extremado por conta, né, da perspectiva do Tarcísio tão alinhado ao Ricardo Nunes, e isso cresce, né, um debate do populismo penal. Então, o que vai acontecer nos municípios é um reflexo do que já tem na Câmara. A agenda do populismo penal está subindo o tom, né, tem tentado reformar a Constituição Federal a partir de várias PECs, não é só essa PEC que é preocupante, e isso vai se refletir, porque é uma concepção a serviço de quem as cidades devem estar. Com certeza, Nath. Para a gente ir finalizando, você está na ponta, vamos dizer assim, você é uma integrante da sociedade civil, participa de uma série de iniciativas da sociedade, né, e a gente, infelizmente, está fazendo esse labase hoje para chamar também atenção para a gravidade que essa medida representa, mas é um debate que está um pouco lateral hoje na agenda da sociedade brasileira, infelizmente, apesar das consequências trágicas que você mencionou aqui. O que é possível fazer ainda, nesse tempo que nos resta, aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, as sessões de debate, a ida para o plenário, as brigas jurídicas que certamente vão se seguir, caso a PEC seja aprovada na Câmara e sancionada pelo Congresso, o que ainda é possível fazer, os partidos, movimentos sociais, sociedade civil, artistas, intelectuais, para tentar, pelo menos, minimizar o estrago? Nós precisamos buscar uma amplitude de setores, né? Os parlamentares, eles estão na Câmara, eles têm muito mais facilidade para dialogar com os seus colegas, né? A gente tem um mapeamento consistente, inclusive, de opinião dos parlamentares sobre essa temática, porque sem a gente ampliar o nosso leque de setores que se colocam contra essa PEC, de fato, a gente corre o risco de perder, né? E são por diversos motivos, né? Então, seja porque vai aumentar, só pelo aumento, né, disso para prejudicar a população negra já deveria ser motivo suficiente, mas pela própria mudança e concepção que se tem sobre saúde pública, sobre os programas que a gente deve desenvolver para o nosso país. Então, acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é seguir acumulando nas manifestações de rua, e não só nas manifestações, né? O campo antiproibicionista ele está sempre em campanha, porque como é uma pauta muito contra-hegemônica, existe um calendário permanente de formações, de debates, eventos e etc. E o que a gente tem buscado também, até exemplo da PEC, é interseccionar isso junto a outros setores que também estão sendo muito prejudicados pela ação do Legislativo, como é o caso dos setores de meio ambiente, né, o pessoal que tem atuado com as pautas indígenas. Então, nesse cruzamento em Brasília, eu tenho percebido cada vez mais uma disposição desses vários setores que atuam em pautas que passam lateral, mas são centrais hoje para a definição de rumos do Brasil, inclusive para a definição de rumos da forma do nosso desenvolvimento. Qual o desenvolvimento econômico nós queremos, né? Então, não é à toa que na Amazônia, após as mudanças das leis ambientais, a gente tenha tido um crescimento de facções e diversificação das receitas, né, dessas atividades criminosas. É sempre a disputa pela terra, pela exploração de pessoas, né, e transformar e abrir as porteiras do nosso Brasil para ser explorado pela gringa, sem regra nenhuma e etc. Então, essas coisas estão muito relacionadas e a gente tem buscado um diálogo com esses setores do meio ambiente para atuarmos juntos aí no fronte do que resta desse tempo de PEC. Muito bom, Nath. Unir forças para evitar mais retrocessos no Brasil. Quero te agradecer em nome de toda a bancada do Labase Brasil pelo teu tempo, desejar sorte nessa batalha que você está enfrentando aí junto com outros atores da sociedade civil
e a gente vai se falando. Obrigado. Muito obrigada, gente, pelo convite e pela atenção da Paula. Muito bem, essa foi a entrevista do dia com a Natália Oliveira, socióloga, integrante da Plataforma Brasileira por uma Política de Drogas. E esse foi o La Base Brasil de hoje. No roteiro e pesquisa, Cauê Scarim, Jana Maurer e Fernando Buzian. A direção de produção é do Cláudio Zamboni. Na direção de arte e no switcher está o Luciano Perobelli. Na produção, a Suzy Domingues. Na assistência de direção, a Nayara Vieira. Na assistência de produção, Paulo Lofredo. Na operação de áudio, o Raul Freza. E a masterização e a mixagem é do Luciano Mello. O La Base Brasil é gravado nos estúdios da Flix, em São Paulo. Segue a gente no @LaBaseBrasil nas redes sociais. Muito obrigado e até semana que vem.